Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast, ao nosso primeiro podcast, Os Mitos do Wi-Fi, né? Eu sou o Luiz, eu sou especialista em presença digital e hoje a gente está aqui com o... Eu sou o Márcio. Bom dia, pessoal. Sou o Márcio, gerente comercial da G2 NetSul. A gente também com o Flávio. Olá, meu nome é Flávio, sou o coordenador então da G2 NetSul de área de Backbone e NOC. Massa, massa. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre cobertura de Wi-Fi, né? O tema do nosso podcast hoje é a melhor cobertura de Wi-Fi dentro da sua casa. A gente não vai sair daqui hoje sem fazer vocês entenderem o que é realmente cobertura de Wi-Fi, né? Que as pessoas hoje em dia acabam comprando uma coisa achando que vai ser outra. Então, a internet é uma coisa muito comum na vida da gente, né? Todos nós temos acesso à internet hoje o tempo todo, né? A gente não percebe, mas nós consumimos internet o tempo todo, porque estamos com o celular o tempo todo, recebendo mensagem, recebendo ligação, e em casa isso fica mais forte ainda porque a gente tem a nossa internet de casa. Então, a gente pode não perceber, mas às vezes a gente até está consumindo algo, achando que aquilo é de um jeito e às vezes é de outro. E é justamente isso que hoje a gente veio aqui justamente nesse podcast para trocar uma ideia, conversar, né, sobre cobertura Wi-Fi. Deixar isso mais claro para as pessoas que consomem internet em casa, né? Entender realmente como é que é essa internet. E aí vem a nossa primeira ideia, né? É que as pessoas confundem, né, gente? As pessoas confundem o que é velocidade de internet com cobertura Wi-Fi, né? Às vezes, não, vou comprar essa internet aqui e aí, cara, não vou mais ter problema, o negócio vai pegar para todo lado, a velocidade vai ser incrível. Então, as pessoas confundem isso, gente. Como é que é essa questão de velocidade de internet com cobertura Wi-Fi? Quer começar, Flávio? Vamos lá. Vou tentar dar uma explicada mais ou menos. Vamos lá. Existe a velocidade da internet, que é aquela que chega lá na tua casa, fibra ótica, tu testa ali direto com o cabo e dá a velocidade certa. Tá. Tu contratou 600 ou 300 ou 1000 megas, ela vai dar ali. Mas aí quando tu põe no Wi-Fi, aí depende do aparelho, do cara e da cobertura que ele dá dentro da residência do cliente, né? Então, se o cliente está perto do roteador, ele vai dar uma coisa. Se ele estiver mais afastado, num outro cômodo, a velocidade da internet vai estar mais degradada, porque o sinal do Wi-Fi vai estar degradado. Então, tem o mito de que o pessoal... a internet está fraca. Uhum. Minha internet está fraca, mas na verdade o que está fraco na internet dele é o sinal do Wi-Fi dele, do roteador que está ali na residência, no ponto principal dele, para onde ele se encontra na residência dele. Aí, se ele está perto do roteador, a minha internet está boa. E tem muitas vezes depende do equipamento que ele está usando também. Então ele tem um equipamento... um smartphone, uma geração passada, né? Ele está preparado para aquela geração ali que é o 2.4, que são velocidades abaixo, às vezes não comporta toda a velocidade do plano da internet. Daí, isso acaba dando uma sensação ruim para o cliente, porque ele tem um plano para comportar toda a necessidade dele ali, dos dispositivos, dos devices que ele tem na residência dele, e acaba que ele, às vezes, um dispositivo não conecta legal, o sinal fica baixo, o roteador dele está próximo a um aparelho de TV ou um vidro, alguma coisa que faz essa interferência, que faz com que ela acabe chegando no smartphone dele, onde ele está baixando ali alguma coisa da internet, um vídeo, um WhatsApp, alguma coisa, um videozinho, ele acaba até mesmo passando a timeline ali do Instagram, do Facebook, né? Então,
algumas imagens não carregam. Aí não é a velocidade da internet isso aí. É mais cobertura mesmo do Wi-Fi, ou o sinal do Wi-Fi dele está sendo prejudicado por algum outro dispositivo dentro da residência dele. Entendi. Então, cara, se o roteador tiver mal posicionado, né, até em posições da casa ou próximos de alguma coisa, pode acontecer do cara, tipo, ou diminuir a intensidade do sinal, né? Porque quando a gente fala de sinal, quando a gente fala de Wi-Fi, é um sinal, né? Isso aí. No ar. No ar, né? Então, dependendo do posicionamento e de onde ele está, isso pode interferir. Nós vamos tentar não ser tão técnicos, né? Para que todo mundo entenda bem isso. Mas o posicionamento do roteador faz toda a diferença. Né? Aquele cliente que gosta de colocar um roteador dentro do armário, mais escondido, né? Não tem muito a ver aqui com a minha decoração, então eu quero dar uma escondida. Mas ele tem uma vida no quarto também, né? Nos quartos, no seu escritório, depende muito do tamanho da casa. Tu te refere à pessoa. Isso, o posicionamento, né? Muitas vezes o roteador ele está posicionado, por exemplo, na sala, dentro de um local ali fechado, né? Então esse Wi-Fi ele não se propaga como tem que ser dentro da residência. E isso interfere também, né? A questão da distância, pegando até um gancho do que o Flávio me disse agora, a questão da distância também que o cliente está do roteador também faz a diferença dependendo do número de obstáculos que ele tem. Paredes, guarda-roupa, espelhos, isso tudo faz com que o Wi-Fi ele se perca dentro da residência, do apartamento, da casa, enfim. E o sinal chega fraco, né? Muitas vezes o cliente diz, eu vou ali no meu quarto e eu já não consigo usar mais a internet. Minha TV no quarto não está funcionando. O meu filho reclama que no quarto dele ele não consegue estudar. Então, todos esses pontos é o nosso dia a dia hoje na G2. É o que a gente tenta explicar para muitos clientes, que todas essas questões fazem diferença. Massa. Tá, e agora eu tenho outra pergunta, então. Então, a velocidade, né? Velocidade e qualidade, porque quando a gente compra um pacote de internet, a gente compra lá, vamos só supor aqui, sei lá, comprei 200, 300 megas. O 200, 300 não tem a ver com a velocidade ou qualidade da tua internet, né? Não tem a ver não tem a ver com a cobertura de Wi-Fi, então. Não é porque eu comprei, sei lá, vamos só chutar um número, comprei 1 giga. Isso. Não significa que, cara, eu vou ter internet na casa inteira. Exatamente, complementando essa questão o cliente reclama muito que a internet dele está fraca. Então, minha internet está fraca. Entendi. Ou dentro de uma própria residência pode ter até outros dispositivos que tá ali funcionando de boa, o cara tá navegando, e o outro dispositivo no outro lado aqui pode não estar com aquela mesma velocidade, com aquela mesma intensidade dos downloads ali do que o cara tá vendo na hora ali, entendeu? O cliente ele percebe ali que ele tenta arrastar uma timeline ou baixar um vídeo, ele começa a ter a bolinha lá no meio rodeando. E não tem aquela... Ele diz, minha internet está fraca. Mas aí, tipo, o filho dele, a mulher dele, ou as pessoas dentro da casa, alguém lá está usando a toda. Porque ele está bem posicionado, ele está mais perto do roteador, ele tem o sinal, ele está com o sinal melhor. Até mesmo se o dispositivo for mais velhinho, né? Então ele pode estar num 2.4 e o outro num 5G, que são... as duas tecnologias diferentes. Tecnologias diferentes que vêm no mesmo roteador, né? Tem ali a rede 2.4 e a 5.8, que são duas velocidades diferentes e duas conexões diferentes. Esse é um cenário que a gente tem diariamente, tá? Dos clientes que eles têm dispositivos, equipamentos de 5, 10 anos, né? Notebooks de 10 anos atrás, smartphones de 6, 7, 8 anos atrás.
E aí eles acabam contratando uma internet de 1000 mega, né? Entrando no... Ou como o nosso plano hoje, que vem evoluindo, 600 mega. Eles acabam adquirindo esse plano achando que vão ter uma diferença de desempenho, quando na verdade eles continuam utilizando equipamento já de certa forma obsoleto, porque hoje a gente vê a internet crescendo muito, né? No nosso dia a dia, principalmente pós-pandemia, as pessoas trabalhando mais em casa, no home office, né? Estudando mais em casa, né? Virou comum isso, as pesquisas e tudo mais. Então, esse desempenho da internet, ela também tem que andar junto com o equipamento do cliente. Tá? E muitas vezes fica difícil a gente explicar, porque, né, para o cliente, mas eu comprei tem 5 anos, tem 4 anos que eu comprei. Só que a gente, né, de novo, a gente vai tentar entrar num lado não muito técnico. Mas é necessário, né, Márcio? Às vezes é necessário entrar. Porque o cara, quando ele compra um notebook, há 4 anos atrás ele comprou um notebook. Esse notebook ele já era obsoleto. Já podia ser obsoleto ali naquele período. E com a evolução da internet, ele ficou para trás, né? Então, muitas vezes a gente tem que chegar e tentar explicar isso e de uma forma tranquila para que o cliente não se ofenda também, né? Para que ele não se sinta assim, mas será que eu fui enganado ali quando eu comprei, né? E, poxa vida, eu queria usufruir dessa internet toda, como é que eu faço? E aí, enfim, quero fazer um ponto aqui, né, gente? Que... Hoje a gente está falando com 2 especialistas aqui, né? Que fazem isso todos os dias. Falam com os clientes todos os dias. Então, o que a gente está trazendo aqui são pontos para facilitar, para que... Como é que eu posso explicar? Para vocês entenderem que a internet ela é uma coisa comum, mas uma coisa que a maioria das operadoras de internet não faz, e que hoje hoje existe a G2 aqui, e a G2 ela não só vende internet, mas ela também ensina a consumir a internet. E isso é um ponto que é por isso que a gente está trazendo o podcast aqui, Mitos do Wi-Fi. Por quê? Porque as pessoas elas compram a internet sem saber consumir. Mas não é só entrar no Facebook, não é só entrar no Instagram que o que a internet está acontecendo? Sim. Só que quando tu compra uma cobertura, quando tu compra um Wi-Fi, quando tu compra uma internet para tua casa, a maioria das empresas não retrata como consumir, não ensina como consumir isso da melhor maneira, né? E aí a gente entra em várias questões, né? E é justamente por isso que eu acho que o Flávio entrou bem no ponto de ter o 2.4 e o 5.8, né? Gente, são frequências diferentes. Isso aí. São a rádio 1 e a rádio 2. A gente já conseguiu ensinar um cliente aqui hoje. Olha aí, ó. Muito importante. E, cara, a maioria das pessoas não consegue. E esse pode ser um ponto que as pessoas que estão assistindo aqui podem verificar, né, Márcio? Como é que faz para verificar isso? Tipo, cara, quero sair estou usando 2.4. Quanto isso atrapalha ou... Como eu faço para melhorar isso? A questão das frequências, cada uma tem sua vantagem e desvantagem, né? Então, o cliente, muitas vezes no dispositivo dele, no Wi-Fi ali, quando ele vai pesquisar, muitos clientes falam, aqui para mim aparece o 5G. Se aparece lá, por exemplo, o nome Fibra, G2 Fibra 5G, é porque o dispositivo dele tem a tecnologia 5.8 GHz, né? Que ele já tem essa frequência, tá? E quando ele tem essa frequência, ele consegue atingir o máximo de velocidade. Então, como o Flávio disse antes, ali, o cara está perto do roteador, do lado do Wi-Fi. Se ele faz um teste de velocidade, a velocidade vai bombar, vai vir a milhão. Ali, o cara tem 400 mega, vai chegar aos 400 mega, possivelmente, se o aparelho dele tem essa frequência. Mas se ele começa a se distanciar do roteador... essa frequência tem como característica, ela transmite mais dados para que chegue a velocidade total via Wi-Fi, mas ela se perde muito rapidamente. Então, quanto mais distante do roteador, menor vai ficando a transmissão de dados. Tá? Tô tentando falar de uma forma mas tá bem dando simples. Super, tô te entendendo. Tipo, deixei só pra gente caracterizar uma realidade aqui. Então, cara, tô com o roteador lá na minha sala. Isso aí. Quando eu tô perto do roteador, tá
bombando, tá? Vai chegar toda a velocidade possível ali dentro do teu equipamento. Comecei em direção aí para minha cozinha, que fica do outro lado da minha casa. Daí a gente já começa a considerar os obstáculos, né? Tudo que tu tem ali. As próprias paredes. As próprias paredes. E aí a transmissão de dados, a transferência de dados, ela começa a se perder dentro dessa frequência de 5.8. Ela não tem um alcance muito... Isso, o alcance dela é menor. O alcance dela é mais limitado que a 2.4. E aí, quando entra a frequência 2.4, a tendência é diminuir a velocidade, mas ter uma distância, um alcance maior. Né? Ela consegue passar por esses obstáculos com mais facilidade, digamos assim. Então, daqui a pouco, tu lá na tua cozinha, tu vai ter que usar a frequência 2.4 para ter uma internet um pouco mais lenta. Não lenta, tu vai usar normalmente, mas vai chegar a 50 mega, por exemplo, mas vai conseguir usar. Né? Já vai ter um desempenho melhor, porque no 5.8 ele já vai ficar com aquele sinalzinho fraco, né? Um pontinho, 2. Isso. É isso aí. No 2.4 dá uma enchida. E tem que observar também que às vezes o dispositivo ele não faz isso automaticamente, a desconexão para entrar na outra rede, né? E é por isso, então, que é importante ter o roteador num ponto mais estratégico da casa. Isso mesmo. E não, que nem o Márcio, eu sou culpado, tá, gente? O Márcio já foi lá na minha casa e ele foi lá e eu perguntei, então tá errado aqui, Márcio. Tem um roteador escondido na casa dele, mano. Meu Deus do céu, teve que tirar uns 5 coisas da frente, assim, pra achar o roteador. Meu cara, né? E é isso, né, Márcio? Então é por isso que, claro, na G2 se oferece esse tipo de consultoria, né? Quando vai prestar, vai montar, né? Vai instalar a internet da casa, a G2 oferece essa questão para vocês, né? Para o cliente final, né? Assim, a gente sempre diz que a internet hoje ela é igual para todo mundo. Né? A mesma fibra que nós usamos é a mesma fibra que a concorrência usa, que as outras operadoras, provedores. Então, é tudo igual. Né? A gente brinca, dizendo, cara, nós somos um posto de gasolina. Então, qual será o nosso diferencial no mercado? O nosso diferencial hoje é que a gente busca tratar o cliente num formato consultoria, né? Tentar explicar para ele da melhor forma possível o que ele está contratando, como ele vai utilizar, qual é a finalidade, né, que ele vai utilizar essa internet, para que a gente possa realmente ajudá-lo, né, para que ele possa usufruir realmente da internet. Porque muitas vezes o cara contrata um 400 mega achando que vai mudar a vida dele, quando na verdade o que ele precisa é outro equipamento, é outra tecnologia, né, outro entendimento. Aí a gente volta um pouquinho atrás, né? Daqui a pouco o cara tá com um notebook de 2015 e contrata uma internet de 500 mega achando que vai mudar a vida dele e continua lento, porque é o dispositivo, o notebook dele que tá lento. Entendi. Ou precisa de uma manutenção somente, né? Ou de uma orientação. Uma orientação, enfim. Acontece diariamente, tá? Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre isso, porque é uma dor do cliente e a gente tenta ajudá-los todos os dias para eliminar esses mitos. Para isso tem uma solução que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Sim. Nós vamos chegar lá. Não vão embora, porque ainda tem uma solução, né, que a G2 oferece hoje oferece na gama de serviços deles. Ela oferece e a gente vai falar sobre essa solução logo mais. Muito bem lembrado pelo Flávio. Mas, Márcio, eu quero que tu me fale daquela história do amigo do grifante. Que teve uma reclamação e não sei o quê, e era amigo do grifante. Então, quem não sabe, só para contextualizar, quem não sabe quem é o grifante, o Alexandre Grifante é o diretor da G2, né? O CEO lá da G2. E aí... O Márcio, antes da gente entrar no podcast, estava comentando sobre um amigo do grifante que resolveu essa questão aí. É que a gente tem alguns cenários e ficou bem caracterizado porque é justamente o que a gente passa diariamente. A gente gosta muito de conversar com o cliente, né, para entender qual a finalidade dele da internet. Porque no caso do amigo do grifante, a vida dele, o que ele gostava mesmo era de usufruir da churrasqueira dele nos fundos de casa, no espaço que ele tinha ali, para convidar os amigos e tudo mais.
E era comum o pessoal reclamar da internet. Pô, não tem o sinal 4G aqui e também não tem Wi-Fi. Aí fica, pô, né, vou ter que resolver esse negócio, né, cara? Porque tá ficando constrangedor, né? Meus amigos vêm aqui, não tem sinal, ninguém consegue e tal, não tem comunicação. Aí ele foi lá e resolveu investir em um roteador de 2.000, 3.000 reais, eu não lembro qual é a marca agora do roteador, mas foi lá e investiu em um roteador mega profissional. Mas ele posicionou o roteador no mesmo lugar que o anterior. Ele não teve uma mudança de estratégia dentro da casa dele, né? Uma parte mais técnica para analisar o alcance do Wi-Fi e tudo mais. Ele foi lá e falou, eu vou comprar um roteador de 6 antenas aqui, vai mudar a minha vida. Quando, na verdade, não mudou nada. Tá? Ele continuou porque a casa dele é uma casa grande, uma casa antiga, então são cômodos pequenos. E aí o sinal, quando ia, né, se propagar dentro da casa, tinha muitos obstáculos, muitas paredes grossas, e não chegava o sinal na churrasqueira. Continuava não chegando. Então, a solução que nós demos lá para ele foi colocar um segundo roteador. Ele colocou um roteador menor, 2.4, né, vou falando ali, um roteador mais simples, de 200, 300 reais, e colocou na churrasqueira dele lá, né, puxamos um cabo de rede, colocamos o roteador lá para ele, resolvida a vida do cara. Né? Agora ele convida os amigos, o pessoal vai lá, se conecta no Wi-Fi, usa a internet e o cara ficou faceiro com uma solução barata, né? Com uma solução simples para ele ali. E a gente podia ter feito até outras experiências na casa dele, assim como fizemos já em outros lugares, né? Faz toda a diferença, tá, Luiz? Isso é fantástico, porque a gente está aqui para falar sobre os mitos do Wi-Fi e essa cobertura toda hoje é o diferencial na vida de todo mundo. É porque a gente quer ter... quando a gente compra internet, aí fala para o consumidor, né, tecnicamente falando, tudo bem que como eu consumo internet como empresa também, eu acabo entendendo um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda não compreendo tudo que deveria compreender, né? Mas quando a gente parte do princípio que a pessoa... eu comprei internet para ter internet na minha casa, a gente gostaria de ter em toda a casa. Só que na grande maioria dos casos, e aí essa é a questão do que a gente veio falar hoje aqui, né? Que esse produto, esse serviço, né? Esse produto e serviço que a G2 oferece hoje, chama Wi-Fi Mesh, né? Isso aí. Nós temos uma solução Wi-Fi Mesh, que é uma tecnologia justamente para criar essa rede, essa cobertura maior dentro de casa. Né? Enfim, do trabalho, da casa, apartamento, onde for, né? Onde for a necessidade do cliente. Existe essa tecnologia no mercado hoje chamada Wi-Fi Mesh. Tá, e eu quero que tu me explique um pouquinho mais. Eu quero que vocês me expliquem um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Porque o que as pessoas pensam hoje, tá, gente? E aí eu tô fazendo o papel do cliente aqui, tá? É justamente a questão de tipo, cara, eu quero comprar internet na minha casa. Só que a gente sabe, e aqui não cabe julgar, mas cabe identificar o que acontece. A maioria das operadoras de internet fazem o quê? Vendem. Cara, vendi, o técnico chega lá, instala, onde é que tu quer o roteador? Não, eu quero o roteador aqui, ó, dentro desse móvel aqui, pra mim, baixo lá da TV e tal. Aí o cara vai lá e instala e deu, acabou, né? E hoje o Wi-Fi Mesh, ele, como eu entendo um pouco, eu sei que ele veio para ajudar justamente essa questão da pessoa comprar a internet e conseguir consumir a internet e ter uma cobertura de Wi-Fi dentro de casa na totalidade, né? E aí eu sei que a G2 já oferece uma consultoria hoje, quando chega o técnico lá, onde mais tu utiliza e tal. Eu sei que tem isso. Mas vem também de encontro a essa consultoria que a G2 oferece. Eu também sei que agora com esse produto do Wi-Fi Mesh acaba melhorando ainda mais essa cobertura dentro de casa. E aí eu vou pedir para vocês, me expliquem um pouquinho, ou expliquem um pouquinho para as pessoas como que funciona o Wi-Fi Mesh, quais os benefícios dele, e por que ele nasceu e quais os benefícios dele. Me expliquem um pouquinho isso. Vai lá, Fabião. Bom, cara, o Wi-Fi Mesh, ele é uma rede. Mesh
é malha, né? Então, ele faz nodes dentro da casa. Então, você tem o roteador principal que faz toda a gerência dessa malha. Então, você tem um roteador lá. Chegou a internet na sala, você tem um roteador principal. Ali é a divisão entre a sua residência, a sua home, né? Com a operadora, com a G2 Sul, no caso. Para dentro da casa, aí a gente... no quarto está fraco o sinal, a mesma rede Wi-Fi que está lá embaixo no roteador vai ser posta lá em cima também com outro node, com outro roteador. Tá. Esse roteador vai fazer toda a cobertura daquele ambiente. Precisa na garagem. Vai outro node na garagem, o outro roteador. Faz com que toda essa rede fique uma única rede. Entende? Então, não é repetidor, né? Não, exatamente. É isso que importante a nesse gente ponto falar que eu queria chegar, exatamente. Sim. Esse caso ali do amigo ali que tu falou antes, seria mais um repetidor isso aí. do Nesse que uma caso, rede foi uma mesh. Repetidor, né? Porque quando tu bota um roteador principal com as configurações de NAT, tudo ali dentro no roteador principal, e tu puxa um cabo de rede, bota outro roteador, então aquele ali vai ter uma senha Wi-Fi e uma rede Wi-Fi. Aqui nesse roteador vai ter uma rede Wi-Fi diferente, vai ter que dar uma diferença nela, se tu deixar igual pode dar problema. Só que aqui no primeiro vai ter um NAT, que é para jogos, isso dificulta, porque ele... Vamos lá. O que é o NAT? Agora eu já não vamos- entendi. Vamos falar mais simples, porque tá muito tecnicamente. Eu entendi, mas vamos lá. Não, exatamente. O NAT o que é? É Network Address Translator. Então, ele pega um endereço de IP que vem do provedor, Um número lá, e transforma em outro. Aí dentro da home, da casa, tem outro número. Então, esse número é transformado no primeiro para poder se comunicar com a internet. Tá. Aí se tu bota outro, vai ter outro translator, vai fazer outra tradução, digamos assim. Vamos ver se eu entendi. Na prática, na vida de quem está consumindo, então, se eu faço só um repetidor, que é o caso que tu apresentou a história para nós, eu tenho que conectar e desconectar. É isso aí. É isso aí. Me explica. Basicamente, a pessoa, né, aquela coisa de, eu tô no Wi-Fi, né? Foi lá e conectou no Wi-Fi. Aí ele mudou de cômodo, mudou de lugar ali na casa, no local que ele tá. Ele tem que ir lá e conectar. Ficou fraco aqui o meu sinal. Vai ter que observar. Vou ter que observar que ficou fraco o sinal e trocar, né? Vou ter que ir lá de novo e colocar de novo, escolher novamente. E o Wi-Fi Mesh, né? Como o Flávio explicou tecnicamente muito bem aqui. Sim, né? O Wi-Fi Mesh ele faz com que a gente não tenha que fazer esse exercício. Não precise ficar olhando. O próprio dispositivo, o próprio smartphone já vai reconhecendo o sinal e puxando e indo sempre naquele que está melhor posicionado naquele ambiente. Entendeu? Entendi. Tecnicamente falando, se eu faço só um repetidor, né? Porque o que acontece? Luiz, mas então esse Wi-Fi Mesh é um repetidor. Não é mais fácil colocar um repetidor? E aí entra aquilo que o Flávio falou, né? Que é qual questão? Cara, se eu tô lá na sala e o sinal tá bom, eu tô com o Wi-Fi de lá. Tá conectado. Mas quando é um repetidor e eu vou lá pro outro lado da casa e é só um repetidor, o que eu vou ter que fazer? Eu, como consumidor da internet ali, vou ter que ver que o sinal tá fraco, porque estava conectado no roteador lá da sala. Aí eu saí, vou ter que observar. Primeiro que tu vai ter que ver isso. Sim. Se tu percebeu, o que tu vai fazer? Tu vai ter que desconectar da sala e conectar naquele repetidor. Tecnicamente é isso, né? É isso aí mesmo. Isso é o repetidor, né? Isso aí. Essa é a parte do repetidor, né? Isso. E o Wi-Fi Mesh eu não tenho que fazer isso? Não tem que fazer. Ele fica com um único node principal fazendo todo esse controle do NAT, dos IPs que vai nos dispositivos. Ele fica sempre tudo uma única rede. Eu não preciso me preocupar em ver se tá bom o sinal ou não. Cara, eu tô na sala. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó.
Tô na sala, tá? Tá. Tô na minha sala. E tá pegando que é uma beleza. E eu comprei o Wi-Fi Mesh da G2. Beleza? Beleza. Cara, fui lá na minha churrasqueira. E eu tenho Wi-Fi Mesh. E lá na minha churrasqueira eu tenho mais um roteador. O que acontece na prática? O que acontece, Flavião? Aquele sinal que estava lá na sala vai ser igual aquele sinal que está lá na churrasqueira. Sem precisar fazer ação nenhuma. Sem precisar ação nenhuma. Não preciso ver, perceber. Eu simplesmente saí da minha sala, entrei, fui lá para minha churrasqueira no fundo da minha casa e, cara, o meu consumo, eu não preciso perceber nada. O sistema Wi-Fi Mesh vai resolver a minha vida. Eu não preciso perceber. Ele mesmo vai perceber que o sinal está fraco e vai trocar para mim pro roteador que eu tenho lá do Wi-Fi Mesh, correto? Correto. Então, O cenário, até para o pessoal, né, pegar bem um cenário prático, muitas vezes tu tá com o teu notebook, né, ou teu filho tá com um tablet, né? A nossa vida hoje tá repleta disso, né? Ou, né, no caso, o teu filho pode estar lá assistindo a TV e tu pega o notebook, vou pro escritório lá nos fundos, ou vou trabalhar na cozinha, na mesa da cozinha, ou vou pro quarto, enfim, né? A gente está muito acostumado com isso. E aí tu tem uma perda de sinal. Então, para que isso não ocorra, o Wi-Fi Mesh ele faz com que a tua sensação tu não perceba, mas tu tá dentro de uma rede Wi-Fi que tá te ampliando a cobertura dentro do local, da tua casa, do trabalho, né? Que faz com que tu tenha um desempenho em todos os dispositivos naturalmente. Tu não tem que se preocupar, meu sinal tá fraco, é fraco lá no escritório, eu não consigo trabalhar lá. É fraco lá no quarto, aqui nesse canto do meu quarto fica ruim, então vou ter que mudar o meu quarto. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Às vezes o cara muda a escrivania dele de lugar ou o local do home office dele para ficar melhor com relação ao sinal. O Wi-Fi Mesh, essa tecnologia, ela melhora essa cobertura, essa sensação, né? E também tem aquele exemplo, muitas vezes tu convida, voltando a esse exemplo, né, do amigo do Grifante, tem outros cenários parecidos, mas muitas vezes tu convida as pessoas, aqui agora, pessoal, tem que trocar, e quem precisar da internet tem que trocar o Wi-Fi. Agora aqui é outra senha, agora aqui é não sei o quê, né? Cara, o Wi-Fi Mesh, ele para com isso, tá? Tu não precisa mais ficar se preocupando. Uma vez, colocou uma senha, ele vai se propagar pela casa, pelo lugar ali, pelo local que tá, né? Que a tecnologia tá ali e vai fazer uma cobertura de Wi-Fi muito melhor. Vai conectar uma vez, vai colocar a senha uma vez e não precisa mais se preocupar com a cobertura, com o sinal, se tá fraco ou não. Tu vai transitar dentro de casa, tranquilo, sem se preocupar com mais nada, porque, aqui o sinal... Vou dar um exemplo aqui, né? Me lembro que, claro que a internet ela evoluiu, né? A cobertura da internet, do celular evoluiu. Mas eu lembro uma vez que quando eu ia na casa da minha mãe, tinha uma janela, uma basculante lá no fundo, lá na área de serviço. E, cara, ficava bem na altura do rosto, assim, sabe? O início da janela. E eu me lembro que quando a gente chegava lá, a primeira coisa que a gente fazia ia lá colocar o celular. Porque era lá que pegava. Era lá que o sinal ficava bom, né? Sim. Então, e aí a gente parte do princípio, né? Não vamos ficar aqui nesse canto, que foi o que o Márcio falou, né? Não vamos ficar aqui nesse canto, porque aqui não pega, aqui não né? Pega. Eu tenho uma colega nossa lá na G2 que ela estava contando esses dias, a Patrícia. Eu falei o nome dela, Pati. Contei. A Patrícia falou, porque o nosso roteador fica na sala, ela mora num sobrado, e o roteador fica embaixo, na sala, né? Por causa da TV. Mas aí, quando a gente quer ir pro quarto, na parte superior, a gente tem um cabo de rede e sai levando o cabo de rede junto para usar lá né? Para usar notebook ou para ligar alguma coisa, tem um cabo, aí ela conecta lá no repetidor lá em cima. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? Já a gente tem uma solução para isso, vamos resolver esse troço aí, né? Tá feio. E a gente descobriu isso recentemente, porque ela passou a ser cliente também da G2, né? A gente não tinha cobertura na casa dela antes, agora tem. Aí nós fizemos a instalação e na instalação,
mas que cabo de rede é esse? Porque quando eu preciso usar a internet, eu tenho cabo de rede e eu levo lá para cima. Eu falei, não, meu Não Deus, precisa, né? não precisa dessa função, né? E hoje a gente vê que muita gente acaba tendo esses pequenos trabalhos e Desconforto. desconforto, isso aí. Porque eu sempre penso, né, no ponto de vista do cliente, da pessoa que está consumindo. Porque quem compra, gente, eu me sinto assim, né? Porque o Márcio sabe, eu não tenho Wi-Fi Mesh ainda na minha casa. Quando a gente vai nos fundos lá de casa, o sinal realmente fica fraco, né? Sim. Então, a gente sabe o quanto é desconfortável. Vou dar só um exemplo. Às vezes o cara está utilizando... Vamos dar um exemplo bem típico, tá? Normalmente eu vou nos fundos da minha casa para fazer uma ligação por vídeo, para conversar. Por quê? Porque, cara, tem barulho dentro de casa e às vezes eu quero entrar numa ligação de WhatsApp, por exemplo, por vídeo, ou por voz mesmo. Sim. Eu vou lá no fundo de casa. E às vezes o cara tá tão concentrado no assunto que tá falando, conversando ali, que o que acontece? Eu tô lá no fundo, o sinal tá fraco, a internet... A ligação começa a ficar ruim, começa a cortar, a pessoa não me ouve e tal, aquela coisa toda. E aí eu disse, cara... O que está acontecendo aí? Que eu me lembro, cara, aqui atrás a internet não pega bem. Mas aí tu fala, o problema é dessa operadora. Normalmente a gente coloca... normalmente a gente coloca... Boa, bem lembrado, Flávio. Normalmente a gente coloca o problema, a culpa na operadora. E não tem nada com isso. É eu que não sei utilizar. Né? Tanto é que o Mário falou, cara... Talvez até pegue lá no fundo da tua casa, mas o teu roteador tá mal colocado. Sim. Aí eu chego lá, tô fazendo a ligação, cara, tá ruim. O que eu faço? Eu tenho que lembrar que, cara, tá ruim. Aí eu tenho que desconectar o meu Wi-Fi e deixar no meu 4G. Sim. E aí a gente entra o que eu quero lembrar dessa cobertura Wi-Fi pelo Wi-Fi Mesh é justamente a comodidade do cara não ter que lembrar de nada, velho. O cara não precisa... Eu não preciso estar dizendo assim... cara, eu não... Ou tomando cuidado. Eu tenho que falar no telefone, mas não vou lá no fundo de casa porque lá não pega direito. Não! Se tu tem uma cobertura Wi-Fi do Wi-Fi Mesh, o que acontece? Não tem esse problema. E aí a gente tem uma comodidade do fato de a gente não se preocupar com isso. E assim, Luiz, até pegando o teu exemplo, tá? No teu caso, tu ainda tem a vantagem de conseguir usar o 4G, né? Então, tu foi lá, vou desconectar o Wi-Fi e vou usar o 4G. Mas em muitos lugares, as pessoas elas têm uma área de sombra por algum motivo na casa dela, naquele espaço que ela gosta de estar, tem uma área de sombra e o 4G também não é um bom sinal, também não tem um desempenho que ela precisa. Então, o Wi-Fi Mesh também é para isso. Né, para que a pessoa ela consiga ter essa sensação de que ela está sempre coberta pela internet, que hoje é a nossa vida, né? E no teu caso, como tu ainda tem esse sinal, mas para quem tem essa área de sombra faz toda a diferença, tá? Porque aí a pessoa consegue usar o Wi-Fi no quarto, consegue usar o Wi-Fi na sala, aí ele vai para os fundos de casa para ficar mais à vontade numa conversa profissional, ele também está coberto lá pelo Wi-Fi sem ficar se preocupando em ficar trocando o dispositivo e tudo mais, né? E sem nós contar temos da interferência, né? Isso, sem contar a interferência. Roteadores do vizinho lá. Sim. Tecnicamente também tem isso. Isso é um assunto para um podcast inteiro, né? Se a gente for entrar nesse mérito, é um assunto para um podcast inteiro. E, cara, tu sabe que às vezes, agora só pegando um gancho do que tu tá falando, no caso da minha mãe, né, que eu tava falando, no caso da minha mãe, ela colocou o Wi-Fi em casa, porque, cara, o Wi-Fi do celular não pegava. Sim. E aí a gente entra, faz um agravante nisso que tu falou. Não é só uma área de sombra. Às vezes a área de sombra é a casa inteira da pessoa. Não tá pegando lugar nenhum, cara. A gente tem um amigo que ele no mapa, o ponto de área de sombra era a casa dele. Nossa, O cara entrava dentro de casa e não tinha 4G. Aí ele é obrigado, obviamente, a ter uma internet, um Wi-Fi, uma cobertura, né? Pra ele conseguir trabalhar. Tem uma casa relativamente grande. Mas dentro da casa dele não conseguiu usar o 4G. Ele falou, cara, eu tenho que ter Wi-Fi aqui. E isso é mais normal do que se imagina. Tá? É mais frequente do que a gente pensa. E foi por isso que nasceu
Por isso que nasceu o Wi-Fi Mesh, toda essa cobertura do Wi-Fi, todo esse assunto que nós estamos aqui hoje para Porque é justamente tirar... significar. Dar informação, é dar poder para quem compra a internet saber o que está comprando. Né? Porque, cara, eu não sei qual a cobertura que as pessoas têm, qual Wi-Fi as pessoas compraram em casa, mas, cara, qual a diferença hoje que a gente tem da G2 para a maioria das operadoras? É justamente a G2 ela está preocupada não só em vender a internet, mas em fazer o cliente consumir a totalidade do que foi comprado. Né? A gente, falando com o Grifante disse assim que o que ele mais quer é que o cliente que compra dele usufrua tudo aquilo que comprou. Cara, comprou 600 mega, ele quer que o cliente usufrua dos 600 megas. Então é por isso que hoje a G2 oferece essa consultoria da cobertura e, em alguns casos, ela oferece essa cobertura do Wi-Fi Mesh, né? Muito bem explicado pelo Flávio, que é malha, agora que eu entendi. O Márcio não sabia disso aí, cara. É o poliglota, né? Cara. É outro nível. Então, veio para facilitar, né, cara? Sim. A G2 ela não está só preocupada em vender a internet. Porque do que resolve, cara, e aí a gente entra na questão se a gente colocar na ponta do lápis, a G2 ela faz um pós-venda muito bom, se tu for analisar, né? Sim. Por quê? Porque, cara, vocês vendem? Vendem. Porque são operadoras de internet. Tem que vender para sobreviver. Fato, é simples. Uma empresa depende disso. Mas quando tu faz um pós-venda, o que é o pós-venda? É fazer o cliente que comprou de ti usufruir daquilo que comprou. A gente está aqui fazendo o quê, gente? A gente está ensinando vocês a consumirem o que vocês têm comprado. E quando a gente parte do princípio que não é só uma internet, tu não só compra uma internet, ou a internet por si só, ela não resolve todos os teus problemas. Tu precisa saber consumir a tua internet para entender como consumir, como usufruir da internet. E, cara, se tu for partir do princípio que a gente quer comodidade, né? É isso aí. A gente precisaria ter um Wi-Fi Mesh em cada casa. Passo uma casa, um local de trabalho, que seja, com mais de 80 metros quadrados, 70, 80 metros quadrados, a gente já considera que é importante começar a pensar nisso. Ainda mais dependendo do número de pessoas que estão naquele ambiente, o número de dispositivos, né? Qual a finalidade, começa a fazer toda a diferença, tá? Eu sempre dou um exemplo, eu sempre dou um exemplo da minha casa. Que a minha esposa tem uma escrivaninha, a gente tem uma escrivaninha no quarto e ela gosta de fazer os estudos dela, trabalhos ali. E aí na sala não fica tão longe, mas tem os obstáculos, tem as paredes e tudo mais. E meu apartamento é um formato retangular. Eu tive que colocar um dispositivo Wi-Fi Mesh lá, porque faz toda a diferença para ela, né? Ela não fica tendo perda de sinal e eu fico ali na sala com meu filho e tudo mais e a gente consegue usufruir dos equipamentos que tem ali também. Consome igual, né? Consome igual. Entra a questão do cliente que tem lá um plano de 1 GB e ele diz que ainda a internet dele tá fraca. Tá fraca. A minha internet tá fraca. Não vai lá no meu quarto. Dá para fazer um upgrade para 2 GB para mim chegar no meu quarto? Então não tem nada a ver. Não resolve, né? Não resolve se não tiver essa cobertura de Wi-Fi dentro da casa. Muito. Desculpa, Márcio, deixa eu trabalhar. Mas isso que o Flávio falou vem muito a calhar. Muito. Sim. Porque às vezes a gente acha, eu vou comprar 600 e, velho, vai pegar lá na esquina da casa, que fica 5 quilômetros. É isso aí. Não tem nada a ver. É verdade. Voltando um pouquinho ali do pós-venda e pegando esse gancho do Flávio, é muito importante que o cliente entre em contato e dê o feedback dele. Mudei o cenário, minha vida agora é outra, agora trabalho home office, me ajudem aqui que eu tô com uma dificuldade. Porque muitas vezes é isso, o cliente ele fica com a sensação de que ele vai sair do 400 mega e contratar 1000 mega, né? 1 giga. Nós já estamos começando a falar de planos de 1000 mega. O cliente ele tem a ideia de que vai melhorar, vai resolver, né? Eu vou melhorar, vou duplicar a velocidade da minha internet
e vou resolver minha vida. E muitas vezes o cenário não é só esse. O cenário é ampliar a cobertura de Wi-Fi. Então é muito importante que o cliente entre em contato e dê esse feedback dele. Nos passe esse posicionamento. Olha, agora eu tenho outro equipamento, agora eu tenho uma TV na sala. Desculpa, no quarto. Eu tinha só uma TV na sala, agora eu tenho uma TV no quarto também. Mas não tá legal, né? Me ajudem aqui, pessoal da G2, consegue nos ajudar? Porque senão ele fica com a dor sozinho, não nos fala, e aí ele acaba, vou trocar de operador porque aqui o sinal tá fraco. Vou contratar um plano maior. Isso. O meu plano aqui Só vai pagar mais. O meu plano na G2 é de 400 MB, vou contratar o cara que tá me oferecendo 1000 MB e vou resolver meu problema do meu quarto, da minha TV nova do quarto. E não resolve. Não resolve. Não resolve. O que precisa é entendimento, né? É isso aí. Precisa de uma empresa que ofereça o como consumir, não só internet, né? Não é só vender e vender deixar, né? Porque a sensação do cliente às vezes não muda, né? Sim. Do ter lá os seus 600 megas para 1 giga se o dispositivo tiver mal localizado ou não tiver uma rede mesh. Com certeza. É comum um cliente nos abordar falando isso. Tô com uma internet, meus 400 mega não estão me atendendo. Preciso de mais velocidade. E a gente já, só um instante, deixa eu entender qual é o teu cenário, porque daqui a pouco não é só a velocidade, é outra questão. Né? É outra dificuldade que tu tá tendo. E aí a gente pode entrar, né? Tomara que o Grifante não brigue comigo, mas às vezes, se tu for analisar, isso vai contra a maioria, o que a maioria faz, que vai lá e vende. Sim, vende. O que tu tá falando é o contrário. Não, pera, só um pouquinho. Eu acho que tu não precisa comprar mais. Sim. O que tu precisa é de conhecimento de como usufruir. É porque a gente quer realmente, Luiz, que o cliente usufrua, tá? Se eu só chegar lá e faço o upgrade lá, né? Troco a plano dele. Ele, eu quero sair dos meus 300 MB e ir para 600. E eu vou lá e vou ganhar, né? Vou ganhar na troca de plano. Vou fazer um upgrade do plano dele, vou melhorar o plano dele, aumentar o valor, o ticket, né? O valor dele do boleto. Mas a gente não quer isso. A gente não quer pensar assim. A gente quer entender o cenário para falar para ele, olha, o teu investimento daqui a pouco não é para isso. O teu investimento pode ser gasto na maneira correta. Né? Então, vamos entender o teu cenário, vamos entender a tua dificuldade para que a gente possa se ajudar. Porque eu quero que tu continue sendo cliente. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, o cara vai ficar 12 meses comigo e vai trocar, vai falar mal, sabe? Vai lá nas redes sociais, vai falar assim, tenho 600 MB da G2 e não resolveu nada. Né? Continuo com o mesmo problema. E a gente não quer isso. A gente quer realmente que o cara fique conosco satisfeito, sempre querendo saber um pouco mais. Vai lá, toma um cafezinho com a gente lá e vamos falar de tecnologia para aprender um pouquinho mais. Por isso que eu inteiramente à disposição. É por isso que a gente fala de pós-venda, por isso que eu abri o pós-venda, a ideia do pós-venda. Sim. Porque, cara, vender todo mundo vende, mas quem que quer entregar a internet de verdade? Aí fica essa questão, né? Mas, Márcio, eu quero te perguntar outra coisa. Vamos lá. Que a galera deve estar falando. Mas isso aí deve ser caro. Isso aí é um medo, né? Pessoal, a maioria. Tu sabe que muitas vezes quando a gente começa a entrar nessa conversa, a pessoa começa a crescer o olho e pensar assim, esse cara quer me entulhar um monte de coisa, né? Vai me vender metade da G2 agora. E não é tão caro, tá? Hoje nós temos planos acessíveis dentro da G2 de Wi-Fi Mesh. Para quem é cliente, ele pode pegar um plano a partir de R$19,90 com um ponto a mais, tá? Nós vamos lá, a gente faz a troca de equipamento. Quem é cliente já tem um plano, né? Ele só agrega ao plano dele R$19,90. A partir desse plano, a gente já consegue ir até a residência da casa do cliente, troca os aparelhos, né? Vê qual é a necessidade dele. A gente tem vários exemplos, né? Mas tem mais um exemplo que eu gosto muito, que é de um cliente nosso que reclamava
E aí a gente foi lá e descobriu que a vida dele era na garagem. Ele tinha lá coisas na garagem, gostava de ficar mexendo no carro, ouvindo a música dele. Então o lazer dele, final de semana, era, vou ficar aqui na minha garagem. Mas ele não tinha internet na garagem. Então aquilo incomodava. É importante que a gente vá lá e o cliente diga isso. Olha, a minha vida, o roteador está lá em cima na sala, mas a minha vida é na garagem. Então, a partir disso, a gente já consegue elaborar planos e resolver essa questão dele, essa dor dele, sem que ele se incomode. Tá? Então, hoje na G2, a gente tem planos aí para clientes a partir de R$19,90. Junto com um plano, né, de 100, 400 e 600 mega, que hoje são os planos que a gente vem trabalhando no mercado aí. E simples, tá? O cliente tem um plano de R$ 99,90. Boa, é um exemplo prático. Isso aí, um exemplo prático. Leva TV ainda, né? Leva uns pacotes de isso, a gente 80 ainda canais. tem aplicativo de G2, né, G2 TV, que está incluso no plano, né? Tem telefone digital, que hoje tem muita gente, para muita gente ainda faz sentido o telefone digital. Telefone fixo, né? Mas hoje a gente trafega tudo pela internet, né, Flavião? É isso aí. Muito bom. Tudo no smartphone ali, no aplicativo. É isso aí, não precisa nem de aparelho de discagem hoje, tudo no smartphone. E, cara, eu quero perguntar outra coisa para vocês. Quais são os efeitos colaterais, né, de ter uma boa cobertura de Wi-Fi contratada pela G2? O efeito... eu vou falar comercialmente falando, tá? O efeito colateral... é o cliente descobrir que ele vai ter... a vida dele vai mudar, né? E também descobrir que muitas vezes ele tem que trocar alguns equipamentos dentro de casa, tá? Isso é importante que as pessoas saibam disso. A internet, a tecnologia, ela tem que andar junto com os dispositivos que ela possui dentro de casa. Para que ela tenha essa sensação melhor, ela tem que entender que esse efeito é necessário. Ela vai ter que investir a cada 2, 3, 4 anos, dependendo muito da necessidade dela, até 1 ano. E isso não é um problema da internet, né, Márcio? Exatamente, não tem a ver isso com a é um internet. problema de quem faz conteúdo. Ou provedores de conteúdo, que é Netflix. Tu vai olhar um filme, um seriado em 4K ou Full HD. Tu vai... Consome mais. O Facebook ali com um software mais elaborado, com imagens mais com qualidade nítidas, maior. Com qualidade maior, né? Então, tudo isso exige internet. Eu vou pegar uma vez, eu e tu, Luiz. Nós estávamos numa conversa, não sei se tu vai te lembrar disso, mas tu me fez a seguinte pergunta. Márcio, as operadoras, os provedores, eles estão preparados para atender tanta demanda de internet assim, né? Tanta gente contratando 300, 400, 500, 1000 mega, né? Vocês estão preparados para isso? E aí eu te disse sim, nós estamos preparados, né? Porque a gente investe pesado para entregar o que a gente está oferecendo. A nossa dificuldade é que o cliente entenda que ele também tem que estar preparado para isso. Se ele quer usufruir dos 600, do 800, do 1000 mega, se ele quer usufruir disso tudo, da cobertura de Wi-Fi, de tudo que ele tem de dispositivo de disponível aí no mercado, ele tem que gastar dinheiro para isso, né? Ele vai... Sim, ele tem que ter o equipamento... Atualizado. O equipamento dele atualizado. Não adianta tu querer usar um equipamento lá de 2015, agora em 2023, usufruir uma tecnologia de 2023 com um equipamento de 2015. Não vai resolver. Não vai resolver nada. Boa. Ou parcial. Só parcialmente. Ou parcial. Isso aí. Vai melhorar a cobertura de Wi-Fi dele, mas o dispositivo vai continuar lento. Né? Sim. Porque a lentidão é o dispositivo, não é a internet. Não é a internet. Que é um ponto que precisa ser observado pelo cliente. Isso mesmo. Isso é e aí, agora a gente já está chegando no final do nosso podcast aqui e a gente, né, elaboramos aqui um exercício para que as pessoas possam entender, saber como que está na casa, se o roteador está bem posicionado, se está precisando posicionar melhor o roteador ou se está precisando ter um Wi-Fi Mesh em casa, solicitar esse Wi-Fi Mesh, né, para a G2 ou para a operadora que está contratando, que é o seguinte, né, a gente até anotou aqui para não deixar passar.
deixar esse exercício para quem está assistindo a gente aqui, fazer esse exercício em casa para conseguir entender realmente se a cobertura está boa ou não. Né? Claro, com todas as informações que a gente passou aqui, posicionamento de roteador e tudo mais, provavelmente tu já vai ter uma noção. Mas faz uma coisa agora aqui, né? Pega o teu celular na mão e passeia pela tua casa. E começa a ver o sinal lá, tem aquele... Como é que a gente tem um triângulo, um funilzinho, né? Lá. Tem um funilzinho. É um funilzinho que tem vários pontinhos. Começa a andar pela tua casa e começa a olhar para o celular. Pega o celular na mão mesmo, assim, sai pela casa e vai se distanciando do teu roteador. Para tu ver como vai ficando esse sinal. Vai no banheiro, vai no quarto mais longe, vai nos fundos da tua casa e começa a perceber o quanto esse sinal está ficando mais degradado, está ficando menor. Né? Tu vai ver que o problema, né, não está ligado diretamente à qualidade da tua internet, mas sim à cobertura de Wi-Fi que tu tem na tua casa. Dependendo da situação, e aqui a gente pode entrar no quesito G2 de falar, né? Talvez tu não precise ter um Wi-Fi Mesh, talvez tu precise da consultoria da G2 de ir lá e olhar na tua casa. Não, posicionando teu roteador vai estar bom. Mas dependendo da tua casa, do tamanho, e aí a gente entra no que o Márcio falou, dependendo do tamanho da tua casa, talvez realmente precise ter um Wi-Fi Mesh para conseguir fazer essa cobertura. Né, Márcio? Estou errado? Não. Boa, Luizão. Boa. Isso aí. Aprendi. Totalmente. Eu nem sabia que eu era um professor tão bom assim. Desculpa, Flavião. Muitas vezes a pessoa mora num local de 70, 80 metros quadrados e acha que não é tão grande. Pô, mas nem é tão grande assim, né? Lógico, a gente pode ficar aqui mais horas falando sobre o assunto. Né? Antigamente, os dispositivos de Wi-Fi, há 10 anos, por exemplo, ele pegava 50 metros, cara. O cara falava, mas eu ia lá na rua e tinha Wi-Fi. Até isso mudou. Mudou por umas questões de qualidade, tá? Questões de transferência de dados. Hoje a gente precisa de muitos dados, porque há 10 anos atrás a gente não tinha metade do dispositivo que a gente tem hoje. Posso dar um exemplo prático? Sim. Uma vez nós trabalhávamos... Pensa que... Vamos dar um exemplo muito, muito prático. Pensa que essa caneta aqui, há 5 anos atrás, pesava 1 grama para a internet. Para ela transitar dentro da internet. Hoje, com a qualidade que a gente tem de internet, com a qualidade que a gente tem de imagem, ela pesa 1 quilo. Isso aí. Então precisa de muito mais força para carregar dentro. Então é por isso que o sinal não se prolonga, o sinal está mais curto, justamente porque as coisas que ele precisa suspender lá dentro da internet não são mais leves, são coisas pesadas. E aí a distância que tu tá do teu roteador interfere no transitar uma coisa que pesava 1 grama para uma coisa que pesa 1 quilo hoje. Não sei se eu me fiz entender aqui. Não, perfeito. Depois tu deixa teu currículo lá na G2. Depois, voltando à questão ali da atualização dos equipamentos, enfim, do cliente estar usando algum dispositivo ainda da geração passada, né? A gente ainda tem outros podcasts que pode vir a acontecer sobre o Wi-Fi 6, sobre o Wi-Fi 7, sobre o Wi-Fi 6 é top. Essas novas tecnologias que estão para 6G, chegar aí. 6G. 6G. 5.000 mega para cima. Então, são coisas que vão da frequência maior com velocidades de 1, 2 gigas no Wi-Fi. Então, isso aí... É louco. Só que daí tu com um dispositivo da geração passada, assim, tu não vai ter esse benefício. Não vai conseguir usufruir. Aí daqui a pouco tu faz a contratação, paga por aquilo e tal, e não tá ali, mas tu não consegue usar. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Até anotei aqui pra gente fazer novos podcasts, né? Mas isso entra muito na coisa, Flávio. Por isso que a gente está fazendo esse podcast. Cara, tudo é em função de informar o cliente das coisas que ele tem. Cara, vender é diferente de entregar. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Isso que o Flávio está falando, gente, justamente vem de encontro ao que é um dos benefícios da gente ter a G2 em casa. Que é o quê? A G2 não só vende internet. Ela te ensina a consumir. Então, tu vai chegar na tua... eu quero comprar um Wi-Fi 6. A G2 vai chegar lá e dizer, olha, teus celulares talvez não vão consumir isso.
Por quê? a Porque gente- talvez o celular não tenha essa tecnologia. Entende? Cara, isso é muito importante. A gente acaba trazendo muitos treinamentos para os nossos técnicos para que eles falem isso para os nossos clientes, tá? Para que eles orientem de uma forma bem esclarecedora, assim, para que o cliente não fique frustrado, né? Porque aí Justo. o cara vai lá, contrata um negócio e, cara, não mudou nada aqui para mim, né? E Eu aí? tinha, né? E aí? Aí tu tem que falar para ele, olha, tu precisa investir em equipamento, né? Os teus dispositivos dentro de casa já não comportam mais. Ou aquela simples frase, né, Márcio? A internet vai chegar. Isso aí. A quantidade que tu tá contratando vai chegar. Mas com o modelo do teu celular, talvez o teu celular não consiga consumir porque ele não tem tecnologia para consumir essa internet que tu tá comprando. Cara, é uma simples frase do técnico que o técnico pode dizer, Isso olha, a tua internet vai chegar aqui, mas talvez o teu celular não consuma. Não acompanhou. Não Aí acompanhou. Tu tem um cano gigante chegando na sala e só consegue abrir uma torneirinha. Exatamente. É tipo usar uma picareta de 10 quilos para querer plantar alface, fazer buraquinho de alface, né? Tipo, não faz sentido. Gente, enfim, chegamos ao fim do nosso podcast aqui, né? Fiquei muito feliz de conversar com vocês, Nós da também. gente de fazer esse assunto muito massa. Obrigado, Flávio, por ter vindo. Né? Obrigado, Márcio, pela oportunidade também. Estou aqui só direcionando essa galera, esse conhecimento desses dois caras que estão no mercado há muito tempo, conhecem muito de internet e hoje oferecem um tipo de serviço, né? Um tipo de conhecimento para o cliente final muito diferenciado, que não é só baseado em venda, mas é sim em consumo. Oferecer para o cliente oferecer um conhecimento para o cliente para que ele possa consumir aquilo que ele está comprando. É isso aí. Quero agradecer vocês, né, e avisar a galera de casa aí, de quem está assistindo a gente, a ideia aqui é que esse podcast vá para frente, esse podcast Mitos do Wi-Fi siga adiante, a gente possa falar muito sobre cobertura de Wi-Fi. Quero agradecer vocês, se vocês querem deixar alguma coisa para a galera de casa também. Agradecer, né, vocês aqui, o pessoal deu um suporte aqui, um cafezinho maravilhoso e o espaço aqui é lindo, né? Então vamos dar continuidade aí nos assuntos. Muito obrigado, Luiz. Valeu. Tá, por ter, né, nos orientado aqui, né, essa primeira vez. E é isso, tá? Apareçam lá na G2, contem conosco, né, com a nossa consultoria, com a nossa expertise para a gente evoluir junto. Muito bom. Fabião? É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado ao pessoal da equipe aí dos bastidores. Boa. Mais de 50 Eu, pessoas aqui nos bastidores. Tem uma claque toda aqui preparada. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Então, Pessoal, obrigado, pessoal da maquiagem. Figurino. Figurino. Gente, muito obrigado por estarem com a gente, por quem está assistindo ao vivo, por quem está assistindo gravado. Muito obrigado, a gente fica aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar disponível aqui para vocês comentarem no vídeo, né? Comentarem nesse podcast, para a gente poder trazer mais soluções e mais conhecimento para que todo mundo possa consumir a internet da melhor forma, ou que possa consumir a internet que comprou na sua totalidade. Obrigado, gente, e até um próximo. Valeu!